assim, para mostrar o crescimento, né? E às vezes não é na estatura, não. Assim é baixinha, mas é uma menina usada por Deus, é chamada PhD, né? É pequena, mas usada por Deus, né? Pessoa de Deus, amém? Quero chamar a nossa Cíntia aqui à frente. Ela vai hoje ser esse canal de Deus para nossas vidas. Enquanto ela estiver ministrando, não permita, irmãos, que nada distraia você. Não permita que nenhuma coisa do ambiente, alguma coisa possa interferir. Paz do Senhor, igreja. Uma grande alegria estar aqui juntamente com os irmãos pela segunda vez, segunda oportunidade que o Senhor me concede. E é muito gratificante, né? Ver os irmãos aqui na casa do Senhor, porque aqui é o melhor lugar para se estar. Tanto que o salmista diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu tenho certeza que você não veio aqui por acaso. Deus tem algo forte para falar ao teu coração, uma palavra para o teu coração. Quero pedir que os irmãos coloquem de pé. Nós vamos nos achegar ao Senhor em oração para que o Senhor Ele nos molde o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra do Senhor e buscar colocar em prática na nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, na tua casa. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo os louvores que aqui foram cantados e a palavra, ó Deus, que aqui for lida, ministrada, possa ficar aplicada em cada coração, Jesus, para que nós possamos a cada dia viver, ó Deus, o que a tua palavra diz. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. No nome santo do Senhor Jesus. Nós pedimos também perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos falhos. Tantas vezes fazemos coisas que desagradam o teu coração. Mas eis aqui, nós de coração contrito, arrependido, para poder fazer a tua obra. No nome santo do Senhor Jesus nós te oramos. Amém. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Nós vamos ler hoje em Apocalipse, capítulo 2. Leremos os versículos 4 e 5, somente esses dois versículos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse, o livro da revelação. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho contra ti. E moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Podemos se assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar, o tema do nosso estudo de hoje é voltando à primeira essência, redescobrindo o fervor espiritual, voltar àquela alegria ao Senhor, como na conversão, aquela alegria de acabar de ter um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor, aquele fervor, aquela vontade de adorar o Senhor, aquela vontade de ir na casa do Senhor, aquela vontade de louvar e bendizer ao nome do Senhor. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades que possam surgir na nossa vida, nunca deixar a essência da nossa adoração se perder. Adorar ao Senhor em todo o tempo. E o Senhor nos chama para isso. A todos os dias nos voltarmos ao primeiro amor. Há tantos louvores que falam disso. Cantamos muito na nossa igreja. Quero conhecer Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. E o Senhor nos chama, não só nessa noite, mas todos os dias da nossa vida, a nunca deixar perder o amor pela obra do Senhor. E esse versículo, ele pode, que nós lemos, pode se relacionar a essa ideia de voltar à primeira essência. Porque aqui nós percebemos
igreja de Éfeso, que o Senhor tinha algo contra ela, que essa igreja havia abandonado o primeiro amor. E ele diz para que se arrependesse e voltasse à prática das primeiras obras. E o Senhor nos chama para isso. E esse versículo é parte dessa carta de Éfeso. Jesus adverte os crentes por eles terem abandonado esse primeiro amor e os exorta a se lembrarem de onde caíram, se arrepender, de voltar à primeira essência, às primeiras obras, aquela devoção inicial que tinham por ele. E é clara essa advertência que se eles não se arrependessem e voltassem ao seu fervor espiritual, haveria consequências. E nós vemos algo que nos afasta da presença do Senhor, como eu preguei aqui na última vez, que é o pecado. O pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. Ele nos faz distantes do Senhor. Por isso nós não devemos, quando pecamos, fugir da presença do Senhor, como fez Adão e Eva lá no Éden. Quando eles pecaram, tinha todos os frutos que eles poderiam comer, mas eles escolheram justamente aquele do qual não poderiam. E o que eles fizeram? Tentaram se esconder do Senhor. Mas ninguém se esconde do Senhor. O Senhor está com os olhos atentos e os ouvidos para nos ver e nos ouvir. O Senhor tudo vê, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso Deus. Você tem isso? O Senhor, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E nós temos que voltar a cada dia à primeira essência, ao primeiro amor. E nós vamos falar aqui, nesta noite, de 3 exemplos de pessoas de fé aqui na palavra do Senhor, de pessoas que voltaram à sua primeira essência espiritual após o momento em que se afastaram. Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, estamos sujeitos a errar, porque é perfeito só o Senhor Jesus é. Mas o Senhor nos chama para sermos imitadores dele, para buscar a cada dia. E Ele conhece a intenção do nosso coração quando nós buscamos ser parecido com Ele, buscamos viver como Jesus. E nós vemos aqui o primeiro exemplo que eu quero deixar aqui nesta noite, Pedro. Nós vemos o primeiro exemplo que é Pedro. Por que Pedro? Ele foi um dos discípulos aí, juntamente com João, foi um dos mais próximos, um dos discípulos que mais esteve por perto de Jesus, que conviveu com Jesus. Mas até mesmo Pedro negou de conhecer Jesus. Os irmãos lembram quantas vezes? 3 vezes. Ele negou Jesus. Depois de tantas maravilhas que ele havia visto que Jesus fez, tantos sinais, prodígios que o Senhor havia feito. Já imaginou, durante toda essa jornada ministerial de Jesus chamá-lo para que ele pudesse segui-lo e ele aceitasse seguir Jesus? Mas no finalzinho, quando Jesus mais precisava desses discípulos por perto, negou Jesus, negou, falou que não conhecia. Não conhecia Jesus, sendo que ele conviveu com Jesus. E muitas vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e nós pensamos: nossa, eu jamais faria isso, eu jamais negaria ao Senhor. Mas quantas vezes nós negamos o Senhor? Negamos o Senhor quando Ele nos chama para nós evangelizarmos, quando Ele nos chama para dar uma palavra de conforto a alguém. Negamos o Senhor. Nós olhamos para a palavra do Senhor e pensamos: nossa, se fosse eu lá no Jardim do Éden, eu não teria feito aquilo. Mas quantas vezes o Senhor nos dá a direção, o direcionamento para a nossa frente do que nós devemos fazer, e
nós escolhemos justamente aquilo que o Senhor não quer para a nossa vida. Nós escolhemos justamente aquilo que o Senhor não quer, porque nós somos fracos. Por isso nós devemos buscar a direção do Senhor. Ela é a palavra de Deus, ela é a direção. Ela nos vai direcionar para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Como nós vamos ser um cristão que segue o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, se nós não lemos a principal base dele, que é a Bíblia, a palavra do Senhor? Tudo que nós devemos ser, tudo que nós devemos fazer, a vontade do Senhor, de Gênesis até Apocalipse, a palavra do Senhor é perfeita e fiel, se cumpriu e tem muita coisa ainda para se cumprir. E nós temos ela em nossas mãos, nós temos o privilégio de estar com ela aqui. Se não tiver a Bíblia física, temos também o privilégio de ter ela no celular. Nós temos tanta tecnologia hoje para a gente poder ler a palavra do Senhor, para a gente poder conhecer a Deus, tantos canais abençoados para a gente ouvir pregação, e muitas vezes nós estamos lá nas redes sociais nos distraindo com tanta coisa e nos esquecemos, a hora vai passar. Quando você se dá conta, você não se encontrou com o Pai hoje. Você não falou com Deus hoje. Você já imaginou se Jesus fizesse conosco como nós fazemos com Ele? Isso é muito forte, meus irmãos. E Pedro, ele negou conhecer Jesus mesmo diante de tantas maravilhas. Mas não acabou por aqui. Ele se arrependeu de ter negado Jesus. Pedro chorou e sofreu largamente por isso, por ter negado o Senhor. Ele se arrependeu, teve um arrependimento verdadeiro. E ele se tornou um dos grandes fundadores das igrejas. Porque ele pregava a palavra do Senhor, anunciava que Jesus Cristo não só havia morrido, mas também ressuscitado. Porque o Senhor ressuscitou em grande poder e glória. E mesmo ele tendo negado Jesus, ele se arrependeu. Ele voltou ao primeiro amor. Ele voltou à primeira essência. E Deus nos chama para isso. E após a ressurreição de Jesus, Pedro experimentou um encontro restaurador com ele. Lá em João capítulo 21, versículo 15 até o 19, teve esse encontro com Deus e ele voltou à primeira essência espiritual, se tornando aí um dos grandes líderes da igreja primitiva, pregando com ousadia o Evangelho. Deus nos chama para pregarmos com ousadia a palavra do Senhor. Nós não devemos nos envergonhar de pregar a palavra do Senhor. Nós devemos pregar a qualquer hora, seja oportuno ou não. Tanto que a palavra do Senhor nos diz isso. Mesmo que não queiram ouvir, o Senhor quer falar. E o segundo exemplo aqui que nós vemos é Davi. Tanto que a palavra do Senhor nos diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas até mesmo Davi, esse homem segundo o coração de Deus, ele também teve o seu momento de queda. Ele também errou. Por isso que nós vemos que nós não devemos colocar a nossa esperança no homem, mas no Senhor. Porque o Senhor, Ele não falha. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. E Davi, esse homem segundo o coração de Deus, teve esse momento, quando ele cometeu o adultério e também o assassinato de Urias, marido de Batseba. E ele foi confrontado pelo profeta Natan. Os profetas iam pregar o evangelho ao arrependimento, pregavam para que se arrependessem, para que voltassem ao primeiro amor, à primeira essência da adoração. E quando confrontado, ele se arrependeu sinceramente de seus pecados. Nós vemos tantos salmos que Davi escreveu nesse momento em que ele se arrependeu
que negou Jesus, mas se arrependeu e se tornou um grande pregador do Evangelho, falando da ressurreição de Jesus. Davi, homem segundo o coração de Deus, que se arrependeu e se tornou um grande salmista. Manassés, agora nós vamos falar, o terceiro. E Manassés, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era rei de Judá. Manassés foi o rei de Judá. E ele se desviou gravemente a adoração a Deus. Tudo aquilo que o pai dele, Ezequias, havia feito, destruído aqueles altares idólatras, destruído tudo aquilo que não era voltado para a adoração do Senhor. O que o rei Manassés fez? Ele não seguiu os caminhos de seu pai. Ele reconstruiu esses altares, reergueu o altar de Baal. E nós vemos que no reinado do pai dele, Ezequias, era um reinado reto, justo, mas o seu filho não seguiu o seu exemplo. E nós vemos que Manassés, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, após Manassés ser levado cativo para a Babilônia, ele se arrependeu de seus pecados. Ele foi levado para o deserto. Muitas vezes nós estamos no deserto porque Deus está nos preparando, nos moldando, nos ensinando, nos mostrando aonde nós erramos. Muitas vezes a gente não entende, mas Deus está conosco. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor e pensamos que Ele não está nos ouvindo, mas o Senhor está nos ouvindo, mesmo em silêncio. Mas Ele vai responder no tempo dele, no tempo certo, e vai fazer na vontade dele, que é boa, que é perfeita e agradável. E nós vemos aí que, após esse arrependimento de Manassés, destruiu esses altares e se arrependeu profundamente dos seus pecados, buscou a Deus. O que aconteceu? Deus ouviu sua oração, ouviu a oração dele, se arrependeu verdadeiramente e restaurou a primeira essência e permitiu que ele retornasse aí para Jerusalém e restaurasse a adoração verdadeira. Isso que nós devemos entender na nossa vida, que quando nós prometemos para Deus ser alguém diferente, quando nós prometemos ao Senhor que não vamos voltar ao nosso velho eu, ao nosso velho homem, se tornar uma nova criatura, nós devemos entender isso, que essa promessa nós devemos cumprir, porque nós vamos produzir os frutos do nosso arrependimento. O verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, ele produz frutos bons. Tanto que a palavra do Senhor nos diz que a boa árvore é conhecida pelos seus frutos. E nós temos que voltar a esse primeiro amor, a primeira essência. Entender que quando nós nos arrependemos, nós temos um Deus que está ali, de braços abertos, para nos receber. Como nós louvamos aqui, um louvor tão lindo, ao usar a voz de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. É uma grande verdade. O Senhor jamais desiste daquela mulher que espera. Mas nós devemos nos deixar ser moldados, entender que Deus quer trabalhar na nossa vida, entender que o Senhor quer que nós voltemos a cada dia ao primeiro amor, ao início de tudo. Então nós falamos de Pedro, de Davi, de Manassés. Vemos que tiveram seus altos e baixos, mas se arrependeram verdadeiramente e tiveram bons frutos. E Deus nos chama também para isso. E esses são apenas alguns dos exemplos que a palavra do Senhor nos traz muitos. E eles voltaram à primeira essência após esse desvio ou pecado. E essas histórias nos lembram da graça e da misericórdia de Deus, da bondade do nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Salva os seus dias. E Deus ouviu essa oração deles e o Senhor restaurou a sua graça
espiritual, essa restauração em suas vidas. E quero deixar uma pergunta aos irmãos. Nós falamos aqui dos exemplos, mas como voltar à primeira essência da adoração? Como voltar ao primeiro amor? Deus nos chama para retornar àquele lugar de intimidade, de devoção, quando nós encontramos Ele pela primeira vez. E a primeira coisa aqui, sobre como voltar à primeira essência, é nos lembrar da primeira essência. Porque sentimos saudade. Sentimos saudade de quando estávamos diante da presença do Senhor. Quando convertemos a Cristo. Nós percebemos isso, né? E muitos de nós experimentamos tantas coisas, uma profunda paixão, amor por Deus. Estamos cheios daquele entusiasmo para compartilhar o Evangelho, para buscar a Deus em oração, servir a Jesus e congregar. Nós sentimos aquela vontade, não vou perder um culto, não vou perder um congresso, eu não vou faltar, porque eu vou estar lá adorando o nome do Senhor. Não importa o que eu passe, não importa as lutas que venham na minha vida, nada vai roubar a minha essência da adoração, nada vai me impedir de estar aos pés do altar, nada vai me impedir, porque nada pode parar no adorador. A adoração move os céus. E a segunda coisa que nós vemos aqui sobre voltar à primeira essência é identificando as distrações. Nós até falamos aqui um pouco, né, que muitas vezes nós nos distraímos com tantas coisas e deixamos a palavra do Senhor em segundo plano. Se der tempo eu leio, se não der, eu leio amanhã, depois, e vai virando aquela bola de neve. Não lemos. Porque quando nós não nos apegamos à palavra, buscamos conhecê-la, nós estamos mais sujeitos a errar. Porque nós não sabemos aquilo que o Senhor quer. Só há como conhecer se buscar. Se nós não buscamos, se nós não lemos, se nós não estudamos, porque não é só ler, tem que entender também. Né? Tem que ler a palavra do Senhor e entender. Porque se nós não entendemos, se nós não buscamos ir na casa do Senhor, vamos à escola bíblica, vamos aos cultos, né? Buscamos meios de entendê-la. Se nós não buscamos isso, nós não vamos conseguir. Nós devemos identificar essas distrações e tirá-las da nossa vida. Tudo aquilo que nos atrapalha ter uma íntima comunhão com Deus, né? Seja qualquer preocupação. Preocupação com a sua carreira profissional, preocupação com a sua vida pessoal, relacionamento, entretenimento, desgaste. Nós devemos evitar tudo isso, tirar essas distrações da nossa vida e focar aonde nós devemos estar. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar, né, com os olhos fixados nele. E é importante nós examinarmos isso no nosso coração, com honestidade, né, para discernir aonde nós estamos investindo o nosso tempo. Aonde nós estamos investindo o nosso tempo com Deus? Será que nós estamos adorando a Deus? Será que nós estamos buscando a Ele? E nós temos aqui o terceiro ponto para você voltar à primeira essência, voltar ao primeiro amor, que é cultivando uma vida de intimidade. Eu já logo me lembro aqui de Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O segredo está em ter intimidade com Deus, em buscar. E essa intimidade não é buscada só aqui na igreja, também continua em casa. Nós temos que vir, sim, não deixemos de nos congregar. A palavra do Senhor nos diz. Mas nós também temos que buscar em casa. Já parou para pensar em quantas vezes nós só nos damos conta de que lemos a palavra do Senhor quando
quando nós chegamos aqui na igreja, passou a semana toda e não leu a palavra, não buscou, não fez o devocional, não adorou o Senhor. Nós temos que entregar o nosso dia na presença do Senhor. Primeira coisa que a gente faz quando nós acordamos, porque o Senhor nos permitiu viver mais um dia. E se Ele permitiu, não porque nós merecemos, mas porque Ele, mesmo assim, nos ama. E que Ele tem um propósito na nossa vida. Nós fomos criados para adorar, bendizer e glorificar o nome dEle. Nós somos criatura dEle. Quando aceitamos Jesus, somos filhos dEle. E se você é filho, você deve obediência a esse Pai. Será que nós temos sido obedientes ao Senhor? Será que nós temos buscado uma vida de intimidade com o Senhor? E para cultivar essa vida de intimidade com Deus, nós temos que redescobrir o nosso fervor espiritual. Essa vida de intimidade com Deus demanda tempo, dedicação. Nós temos que orar, meditar na palavra, comunhão com os irmãos, tantas coisas, mas que não são impossíveis. Basta partir de nós entendermos o quanto o nosso Deus é maravilhoso, que nos ama. Porque nós não falamos, né, que Deus nos ama só da boca para fora. O Senhor, Ele nos ama. E tanto que Ele se entregou por nós na cruz. Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos ter o livre acesso à presença de Deus. Para que nós pudéssemos ter hoje essa intimidade que nós podemos ter com Deus. Porque quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que somente os sacerdotes que podiam adentrar no Santo dos Santos. Todos os dias hoje nós temos a oportunidade de nos adentrar no Santo dos Santos. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos buscado ao Senhor, entendido o valor que isso tem? Esse privilégio que nós temos e que no passado somente pessoas que eram sacerdotes, consagrados a isso poderiam, e hoje nós temos o livre acesso à presença de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o véu se rompeu, e hoje nós temos aqui a certeza de que temos um Deus que está aqui presente, mesmo que nós não possamos senti-lo, Ele está aqui, porque adorar a Deus não é só sobre sentir. Adorar a Deus é uma escolha. Servir Jesus não é uma opção, é uma escolha. E nós temos que escolher servi-lo todos os dias da nossa vida. O Senhor nos chama para termos intimidade com Ele. E nessa busca, no secreto, onde está só você e Deus, Deus vai falar grandes maravilhas ao teu coração e vai te usar muito para propagar a palavra dele. E nós vamos aqui o quarto e último ponto para como termos uma intimidade com Deus, abraçando essa renovação espiritual. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos arrependemos humildemente, Ele renova a nós, Ele nos restaura, Ele nos refaz. Como um vaso nas mãos do Deus, Ele nos refaz, nos molda na vontade dEle. E à medida que nós abraçamos essa renovação espiritual, nós somos capacitados por Deus para viver uma vida que reflita a glória de Deus e compartilhar esse amor do Senhor. Amor esse que é transformador e que transforma o mundo ao nosso redor. Porque nós percebemos que aquele que serve a Deus é diferente. Aquele que serve a Deus, nós vemos que tem algo diferente nele. E será que nós somos vistos como diferente, como parecido com Jesus, quando uma pessoa que ainda não se converteu olha para a nossa vida? Será que nós estamos refletindo uma vida de santidade? Será que nós temos sido um bom modelo de cristão? Será que nós temos sido um bom
cristão que serve fielmente a palavra do Senhor, que busca, que mesmo quando erra, busca o arrependimento, pede perdão ao Senhor, reconhece e não volta às velhas práticas. Nós temos que abraçar essa vida de intimidade com Deus, tirar as distrações da nossa vida, nos lembrar da primeira essência, nos lembrar do primeiro amor, porque o Senhor, Ele requer de nós isso, que nos voltemos à primeira essência da adoração. Que nós possamos ser a cada dia desafiados e encorajados a voltar à primeira essência espiritual em Cristo. Que nós possamos redescobrir, como nós falamos hoje, desse fervor, desse amor que nós tínhamos no nosso encontro com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida com propósito, que esse propósito seja servir o Senhor. Essa comunhão íntima com Jesus. Que nós possamos nos lembrar que em Cristo nós temos a verdadeira alegria. Porque a alegria que esse mundo oferece é momentânea, mas a alegria que nós temos em Cristo é eterna. Porque mesmo que nós possamos ser aqui, enquanto cristãos perseguidos, humilhados, tentarem tirar a nossa vida, nós temos um Deus dos céus que preparou o nosso lar celestial, a nova Jerusalém, o céu, que é a morada para aqueles que vivem em santidade, que viveram em santidade. E o Senhor nos chama para isso, para voltar à primeira essência. Amém, meus irmãos? Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pela palavra ministrada hoje aqui no nosso coração, para que o Senhor a cada dia nos faça voltar a essa primeira essência da adoração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Deus, que a palavra que aqui foi lida, que foi explicada, tenha, ó Deus, achegado a cada coração, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia voltar à primeira essência da adoração, que nós possamos, ó Deus, estar em adoração ao Senhor com o coração contrito, com o coração arrependido, que busca, ó Deus, estar em Tua presença, em viver em comunhão. O Senhor nos chama para isso. E te peço, ó Deus, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, praticar a Tua palavra e entender o quanto, ó Deus, ela é importante na nossa vida. Porque se nós não buscarmos ler a palavra do Senhor, se nós não buscarmos conhecê-lo, nós não vamos conseguir nos tornar parecidos contigo. Te pedimos, ó Deus, também perdão pelos nossos pecados. Aumente a nossa fé em Ti. Também, ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Em nome santo do Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Agradeço a oportunidade de ter aqui